quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Convidamos a todos para elevarmos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a esses amigos trabalhadores da Seara do Cristo, para que nós possamos receber a proteção, o amparo, o esclarecimento que nós necessitamos, nos fortalecendo nesta caminhada. Senhor Jesus, aqui estamos, alegres, confiantes, com esta companhia espiritual que vem nos ajudar, nos orientar, nos instruir e trazer os benefícios que a Tua misericórdia nos reserva. Agradecemos, Senhor, Tua presença e a companhia desses missionários, também a companhia dos Espíritos que estão na nossa condição, aprendendo, buscando conhecimento e buscando o tratamento espiritual. Assim como nós, te pedimos que nos ajude, que nos ilumine, que possamos estar receptivos a esse empenho, a essa dedicação dos teus missionários. Obrigado, Senhor, que a tua paz permaneça junto de cada um de nós. Assim seja. E vamos começar com a leitura da lição número 18 do livro Jesus no Lar, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André à franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias ralado por inomináveis dissabores.
entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhe restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece, todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e fim da ligeira pausa terminou sentencioso: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. O que nós podemos tirar dessa lição, hein? Que mulher sábia, hein? Muito. Uma lição que Jesus trouxe aqui, na simplicidade, mas trazia um conteúdo elevadíssimo, né? Porque os filhos, distante dos pais, se sentiam desencorajados. Mesmo o pai tendo a vida toda de bravura, de coragem, né? Chegou aquele momento em que ele não conseguiu enfrentar os dissabores da vida, né? E se perdeu. E eles então se sentiram desencorajados com essa situação.
E a mãe, percebendo isso, o que ela podia fazer? Né? Diante dos recursos que materialmente era escasso, zerado, né? Como se diz. Não tinha recurso nenhum material, né? Mas ela acendeu a chama no coração e no pensamento de cada filho, daquela coragem, daquela esperança, daquela certeza de vencer as dificuldades, né? Foi. Naquele momento em que ela trouxe a caixa, que seria, né, o legado do pai, e realmente um legado importantíssimo, que era uma passagem, né, de Salomão, do rei Salomão, né? Então, com dizeres profundos mesmo, para a gente trazer uma riqueza muito grande para o espírito. E todas as duas lições nos traz uma renovação da visão espiritual, né? O enriquecimento da vida, que para nós o sentido verdadeiro da nossa vida tem que estar no nosso aspecto espiritual, né? O objetivo maior da nossa existência, né? Mas é interessante que Jesus, depois dos discípulos se manifestarem, né, com relação à verdade, porque a verdade muitas das vezes pode trazer um choque muito forte para as pessoas, e as pessoas não têm, às vezes, uma estrutura psicológica para suportar, né? O Emmanuel diz para nós que a verdade, quando ela é trazida assim, muito abrupta, muito forte, mais ou menos assim, nesse sentido, que ela pode cegar as pessoas, né? É uma luz muito forte que pode cegar as pessoas. E Jesus está dizendo aqui que nós nunca devemos espezinhar a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. E foi o que a mãe fez para os filhos, né? Buscou levar a esperança, né? O estímulo de todos buscarem recursos, que se uniram os 6 filhos, né? E conseguiram vencer todas as dificuldades. E Jesus ainda faz a pergunta: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Não tinha como. Ela tinha que aproveitar aquele momento para acender a chama que cada um tinha dentro de si, chama da esperança, da confiança em Deus e na capacidade que todos tinham de vencer aquela dificuldade. E todos eles ficaram muito agradecidos a ela pela lição, né? Então, realmente para nós também, que sempre atravessamos, né? Todos nós atravessamos momentos assim, não é? E às vezes nos falta estímulo, um estímulo, confiança, um incentivo para a gente ir em busca do nosso ideal, daquilo que o nosso ideal, né, traz de mais nobre, de mais construtivo na nossa vida. Não é só em busca das coisas materiais, mas buscando as coisas materiais, nós desenvolvemos a nossa capacidade intelectual, moral e espiritual. Que, aliás, é o objetivo da nossa existência terrena. Todas as experiências nos conduzem a isso, né? Fica para nós refletir essa aí. Mais uma pérola do Cristo. Então agora nós vamos para o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 do capítulo 7. Capítulo 7 é: bem-aventurados os pobres de espírito. O item 3, então, está trazendo para nós: aquele que se eleva será rebaixado. Uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade,
que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, agora já é o item 4, né? Dando sequência, outra passagem do Evangelho. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles que meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Essa passagem está em Mateus capítulo 20, versículo de 20 a 28. Aqui tem uma outra passagem de Jesus. Vamos só buscar o comentário de Kardec, senão fica muito longa a leitura, né? Estas máximas decorrem do princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus, aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja o vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca: as virtudes,
ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para a outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante se lhes torna a nova posição, porquanto vêem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte a mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Muito bem comentada essa passagem por Kardec, né? Nós vemos aí que a nossa condição, estagiando aqui como encarnados, é para nós uma grande oportunidade de aprendizado. E quando nós usamos de humildade, de simplicidade em qualquer situação, né? Podemos às vezes estar ocupando lugares de destaque na sociedade, mas se nós soubermos usar a simplicidade, a humildade, nós vamos criar o nosso ambiente espiritual, né? O que vai nos dar segurança e tranquilidade na vida, não só quando nós estivermos aqui, mas também na vida espiritual. Essa humildade, essa simplicidade de coração, em qualquer situação que a vida nos coloca, nos favorece, né? Estarmos em sintonia com as esferas mais altas. Quando Allan Kardec comenta aí das pessoas que aqui ocuparam um lugar de destaque, foram poderosos, se sentiam com muito orgulho pelo que possuíam, ao despertar no plano espiritual, muitas das vezes é uma decepção muito grande, porque vê pessoas que eles julgavam muito inferiores a eles, e lá no plano espiritual são muito acima, né? Então, já é uma condição da pessoa se sentir humilhada diante do próprio orgulho, né, que trazia em si. E ele comenta também sobre as reencarnações, que nós trazemos do passado as nossas necessidades, e se numa existência anterior nós usamos mal a nossa posição social, o nosso poder, a nossa fortuna, viemos com uma posição ao inverso, ao contrário do que nós tínhamos, para nós aprendermos que aqueles irmãos que passam por aquela situação também são filhos de Deus e precisam ser tratados como irmãos, né? A gente sentir na pele aquilo que provocamos para os outros, né? A gente, nas lições que a doutrina nos traz, a justiça da reencarnação traz esse esclarecimento aí para nós. Então Kardec ainda comenta aí que todas essas lições, essas passagens, trazem o princípio da humildade que Jesus não cansa, né? Não cessa de apresentar como condição para a felicidade prometida aos eleitos, quer dizer, aqueles que buscam, pelo menos,
procuram vivenciar esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Esses eleitos que Kardec está dizendo aí são as pessoas que procuram extrair das lições do Evangelho toda a essência da pureza doutrinária que Jesus trouxe, né? A simplicidade e a humildade. E a gente, quantas vezes nós vacilamos e queremos até usar os argumentos do Evangelho ou da Bíblia, qualquer que seja, a pretexto de humilhar nossos irmãos, humilhar, que eu digo assim, no sentido de falar para eles que nós conhecemos muito bem as letras das Escrituras, né? Usando aquela prerrogativa de conhecimento para humilhar aqueles que não têm tanto conhecimento assim, mas que às vezes têm uma vivência na sua simplicidade, na sua singeleza, uma vivência doutrinária muito maior do que nós que temos conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita. Tem que estar sempre atento com esses detalhes aí, que é muito, muito importante para nós, essas reflexões. Então vamos para as vibrações. Nós queremos convidar então a todos para fazermos as nossas vibrações. Vamos lembrar de colocar uma vasilha com água para que possamos receber o nosso tratamento através da fluidificação que os bons espíritos trarão para nós de acordo com a nossa necessidade. E nós lembramos que vibrar é pensar positivamente, é levar o pensamento ao nosso Pai, a Jesus e a todas essas falanges que, em nome de Deus, nos auxiliam em nossas necessidades, em nossas dificuldades, seja dificuldades no aspecto físico, no conforto do nosso corpo, restauração da nossa saúde, ou no aspecto espiritual, emocional, qualquer que seja o mal que esteja nos afligindo, teremos condições de receber conforme a nossa postura mental. E através dessa vibração, nos colocamos numa condição de receptividade, onde eles, os espíritos encarregados desse socorro, poderão nos favorecer, nos ajudar. E poderemos também envolver as pessoas que nós queremos auxiliar com a nossa prece. Vamos formular quadros construtivos próximos à natureza, onde nós possamos sentir a paz, a harmonia, a atmosfera confortável da Mãe Natureza. Podemos também visualizar a figura do Mestre Jesus, quando ensinava a multidão faminta e necessitada, e nós, no meio dessa multidão, recebendo as bênçãos, o conforto que a presença do Mestre nos oferece. Senhor, aqui estamos, renovados pela esperança, por essa luz que acendemos das Tuas lições em nossos lares, confiantes que estamos nos desígnios
do nosso Pai amantíssimo, mas com um desejo sincero de fazer a nossa parte, o que nos cabe, diante das situações que a vida nos oferece como material para o nosso crescimento moral e espiritual. Queremos te agradecer. Esses recursos, essas possibilidades e esta bênção que o teu olhar nos envolve neste momento. Senhor Jesus, queremos que esta corrente de pensamento, de vibrações, possa favorecer o trabalho dos bons espíritos no socorro aos irmãos necessitados do conforto nas dores físicas, na luta contra doenças, nos leitos dos hospitais, em seus lares, passando por provações, por dificuldades. Queremos, Senhor, vibrar por todos esses que estão nas clínicas psiquiátricas, nos manicômios, nos sanatórios, irmãos em desequilíbrio mental, emocional, que merecem, que necessitam de luz, de paz, de amparo espiritual. E sabemos que essa energia mental que emana dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos podem favorecer o trabalho dos bons espíritos por aqueles que estão nos cárceres, nas cadeias e presídios, por aqueles irmãos escravizados nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, aqueles que estão vagando sem rumo na vida, perambulando, tanto encarnado como também os desencarnados, que eles possam encontrar uma mão amiga, um ombro amigo, para amparar e fortalecer em suas necessidades. Senhor, queremos vibrar muita luz, muita paz pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes e também pelas nações, pelos países vizinhos, em especial esses que passam por dificuldades, por misérias, por tribulações de toda ordem. Muitos carentes do pão material, carentes de uma segurança na vida social. Ilumina e abençoa esses povos. Ilumina a nossa nação para que possa estar receptiva, com os braços abertos a acolher esses povos tão carentes, tão necessitados. E queremos também vibrar pelos nossos lares, pelas nossas famílias, nossos entes amados, onde estiverem, que eles recebam esta centelha divina, Senhor.
por todas essas pessoas que nós queremos auxiliar com a nossa prece e estão neste momento em nosso pensamento. Que o teu amor possa envolvê-las, confortá-las, renovar suas esperanças, sua confiança em Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos ama infinitamente. E assim pedimos permissão para finalizar nossos momentos, lembrando de tuas palavras, Senhor. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, não se arreceie, eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus e louvado seja Deus.